Em uma madrugada de 1882, no interior de Rhode Island, um grupo se une para uma tarefa ao mesmo tempo sombria e urgente. O frio é de cortar os ossos, como se as condições climáticas estivessem se moldando para estar de acordo com o que aconteceria naquele cemitério. Os homens se olham. Está claro em seus rostos que nenhum deles quer estar ali, mas não tem escolha. São pais, irmãos e maridos desesperados para acabar com a maldição que está devorando sua comunidade. O vento balança as árvores. Ao longe, uma ave noturna emite um grasnado que soa como um lamúrio. Está na hora. Não há tempo a perder. O grupo de homens cruza os portões do cemitério, cada um carregando uma pá. Eles vão abrir túmulos, vão exumar cadáveres e quando encontrarem o corpo que ainda estiver fresco demais, saberão que encontraram o culpado. Esse corpo será cortado. Terá o coração arrancado e queimado. Isso tudo pode soar como um ritual de bruxaria ou um culto satânico, mas não era nada disso. Na verdade, aquilo era uma reação ao mal que vinha sugando lentamente a vida das pessoas da região. Eles lutavam contra uma doença que consumia seus corpos. Uma doença tão fatal que levou aquela comunidade a desenterrar seus mortos. Prepare-se! A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar até a Nova Inglaterra do século XIX para conhecer o pânico que fez dezenas de famílias desenterrarem seus próprios mortos na esperança de quebrar uma maldição que, na verdade, tinha um nome muito menos sobrenatural, mas igualmente aterrorizante. Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Bem-vindos a bordo, passageiros da carruagem! Antes da gente começar a nossa viagem de hoje por essa história deliciosamente macabra, eu quero dizer que tô fazendo um esforço para aparecer mais por aqui. Sim, eu sei, eu sumi nos últimos meses, mas foi por uma boa causa. E se você me segue no Instagram, também já deve saber do concurso do TikTok e toda a loucura que foi para mim o mês de outubro. Bom, quero aproveitar para agradecer de novo a vocês que votaram em mim no concurso do TikTok Livros do Futuro e contar que agora o meu livro tá em seleção pela banca de jurados, então torçam por mim. Mas, mudando de assunto, eu queria dizer também que as viagens da carruagem estão abertas a sugestões de temas. Por isso, se você conhecer alguma história sombria como a que a gente vai contar hoje, fala pra mim nos comentários. Eu vou adorar conhecer e, quem sabe, nela não vira um próximo episódio da Carruagem Sobrenatural. Mas, bora começar essa viagem porque os cavalos já estão ansiosos. Mas pra gente começar a viagem de hoje, vamos voltar no tempo desembarcando direto no finalzinho do século XVIII na Nova Inglaterra, que é uma área nos Estados Unidos que inclui os estados do Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. E essas regiões tinham algumas particularidades. Eram comunidades pequenas que se viam cada vez mais isoladas e esvaziadas diante da crescente industrialização das áreas urbanas. As estradas eram péssimas e as longas distâncias a serem atravessadas para encontrar a cidade vizinha limitavam muito o acesso a médicos. Por isso também havia uma cultura de autossuficiência em que os agricultores locais se orgulhavam de trabalhar arduamente para produzir tudo o que precisavam. Além disso, a população vinha ficando cada vez mais escassa. Fosse por causa de uma doença que causava cerca de 25% das mortes, fosse pela migração dos jovens para o oeste ou para regiões mais industrializadas, que acabou levando ao abandono de fazendas. Com isso, foram surgindo vastas áreas desertas que aumentavam ainda mais o isolamento. Somado a tudo isso, e eu adoro essa história porque, é um caldeirão de bruxa em que os elementos vão se somando para gerar um resultado deliciosamente macabro. Pois é, somado a tudo isso, tinha o inverno congelante. E não é o tipo de frio que nós brasileiros estamos acostumados, né? Que a gente vê neve em Gramado e o máximo! Não, a gente tá falando de frio mesmo, de tempestades de neve. Nada de cenas mágicas com crianças brincando de bolas de neve ou fazendo bonecos. Era só a parte ruim do frio mesmo. A dificuldade de locomoção que a neve gerava, a necessidade de ficar todo mundo dentro de casa em volta da lareira bem juntinho, respirando aquele mesmo ar, compartilhando essas doenças. A vida dessa galera não era nada fácil. E o frio também congelava o solo, o que fazia com que fosse necessário adiar os enterros até que fosse possível cavar. Mas isso nem era um problema muito grande, né? Já que o frio também preservava os corpos, evitando que eles entrassem em estado de decomposição. Bom, eis que uma doença terrível e mortal chega à região. Uma doença que já vinha fazendo vítimas em várias partes do mundo e que ia despertar os medos mais terríveis naquelas comunidades isoladas.
Antes da gente entrar no contexto da doença propriamente dita, é preciso falar um pouquinho sobre como era a medicina da época. O conhecimento médico formal nos Estados Unidos estava ainda em consolidação, mas ainda era baseado em conceitos antigos e frequentemente falhava diante de doenças contagiosas. Era muito comum que se acreditasse na doutrina dos humores, criada na Grécia Antiga por Hipócrates. Enfim, a hipocrisia. Eu tive que fazer essa piada ruim. Mas vamos seguir. Segundo essa doutrina, o corpo humano era regulado pela interação de 4 humores: fleuma, cólera, bilis e sangue. E veja que interessante, o humor primordial entre esses 4 era justamente o sangue, que continha a essência ou o espírito vital do paciente. Então, para restaurar o equilíbrio dos humores e a saúde, os médicos muitas vezes recorriam a tratamentos como sangrar o paciente, fosse com cortes ou com auxílio de sanguessugas. E nossa, isso pra mim é uma cena de terror da vida real. Porque imagina, né? Botar uns bichos no seu braço e eles sugando ali o sangue da pessoa. Que nervoso. Nem preciso dizer que a eficácia desses métodos era nula, né? Isso quando não enfraqueciam ainda mais a pessoa e acelerava a sua morte. O que, pensando bem, nem era uma coisa ruim de tudo, né? Já que a pessoa ia morrer mesmo, talvez fosse melhor que fosse rápido. Bom, diante desse cenário surgiam as soluções populares, como a automedicação e os remédios caseiros, além dos curandeiros que misturavam um pouco de conhecimento sobre as ervas medicamentosas com antigas crenças sobrenaturais. Tá, agora que a gente conheceu o cenário e as pessoas, tá na hora de falar sobre o verdadeiro protagonista dessa história de terror. Não é um vampiro, não é uma entidade sobrenatural, é algo muito mais assustador, porque é real, porque existiu, que matou milhões de pessoas. O grande vilão dessa história era uma doença conhecida na época como consumption, que tinha esse nome porque parecia fazer exatamente isso. Parecia que a pessoa estava literalmente sendo consumida de dentro para fora, sendo devorada, como se algo estivesse se alimentando do corpo do doente. Vocês estão vendo para onde isso vai, né? Pois é. Para piorar, não era uma morte rápida, era lento, gradual e repleto de sofrimento. E tem um detalhe que é meio que a cereja do bolo, ou a estaca do vampiro, se vocês preferirem. Os sintomas pioravam à noite. Durante o dia, os doentes podiam até ter uns momentos de aparente melhora, mas quando a noite caía, vinha o verdadeiro sofrimento. As pessoas acordavam tossindo, tomadas por uma febre alta e uma dor no peito que muitas vezes era descrita como uma sensação de peso, como se alguém tivesse sentado sobre ele. Dá pra imaginar como era fácil associar o que estava acontecendo com o sobrenatural. A pessoa estava ali, literalmente sendo drenada, consumida, como se algo invisível estivesse sugando a sua força vital, transformando um ser humano saudável em um esqueleto ambulante. Conforme a doença progride, úlceras e cavidades se desenvolvem nos pulmões, criando um afundamento visível no peito da pessoa, que corrobora, aquela ideia de que algo ou alguém visitasse o paciente durante a noite para sugar o seu sangue. Os sintomas incluem ainda perda de peso, uma palidez cadavérica, febres intensas com tosse e sangue. Pois é, esse último sintoma é meio que inconfundível, né? Sim, o que as pessoas chamavam de consumption era aquela doença amplamente conhecida e difundida no mundo inteiro, a tuberculose. E aliás, não é a primeira vez que a tuberculose embarca na carruagem sobrenatural, ela gostou da gente. Eu falei sobre ela no episódio sobre o Hotel Stanley e também no que fala sobre a relação do homem com a morte. Vou deixar os dois linkados aqui na descrição para quem quiser seguir por essa viagem temática e sombria. Mas a parte que realmente assustava as pessoas era que normalmente a tuberculose atacava famílias inteiras. Hoje a gente sabe que não se tratava de uma doença ou de uma maldição. A doença se espalhava pelo ar quando um infectado tossia ou espirrava. Então vinha um inverno rigoroso fazendo com que as pessoas só saíssem de suas casas em caso de extrema necessidade. Todo mundo ficava juntinho, amontoado na frente da lareira. Estava criado um ambiente perfeito para a doença se espalhar. Daí, o que acontecia era, uma pessoa da família adoecia. Vamos imaginar que fosse a mãe que tinha ido ajudar uma vizinha que estava de cama. Ela começava a tossir. Então, os outros membros da família cuidavam dela. Passavam horas respirando aquele ar que ela exalava. A mãe morria, a família ficava desolada, mas a enterrava achando que o pior tinha passado. Então, alguns meses depois, era a vez da filha mais velha começar a tossir. O ciclo recomeçava. A filha ficava doente, piorava, morria, era enterrada.
E então, o filho começava a mostrar os mesmos sintomas. Depois a filha mais nova. Às vezes levava anos, às vezes era mais rápido. Mas o padrão era sempre o mesmo. Uma após a outra, as pessoas de uma mesma família iam adoecendo, definhando e morrendo. Então, recapitulando aqui, o cenário era de uma doença fatal que consumia o corpo de dentro para fora, que atacava famílias inteiras em ondas sucessivas. Uma medicina completamente impotente para explicar ou tratar a doença. E taxas de mortalidade aterrorizantes. Estavam reunidos todos os ingredientes necessários para a criação de um pânico social. Aquela coisa, né? A gente está sempre buscando por explicações para o que a gente não consegue entender. Em épocas de mais recursos tecnológicos e conhecimentos sobre as doenças como hoje, a resposta pode estar num vírus, numa bactéria. Mas na Nova Inglaterra, dos anos 1790 até os 1890, a resposta era muito mais sobrenatural. Os mortos deveriam ser os culpados pelo mal que assolava os vivos. O que, dado o conhecimento científico que eles tinham acesso e as crenças ancestrais que a galera carregava, era talvez até mesmo uma explicação que parecia lógica. As pessoas estavam convencidas de que eram os parentes dos doentes que voltavam para sugar o seu sangue, a sua energia vital. Eles tinham identificado um culpado. Agora era hora de agir. Porque nós, seres humanos, queremos saber as respostas para tudo, não para matar uma curiosidade, né, inerente, e sim para que seja possível controlar o mundo ao nosso redor. Então, o próximo passo era realizar a exumação dos corpos. Eles desenterravam os membros da família que tinham morrido de tuberculose nos últimos anos para procurar quem era o vampiro. E havia sinais específicos para saber quem era o culpado. Sinal número 1. O corpo estava preservado demais. Se ainda houvesse carne, se o corpo parecesse fresco demais para o tempo que ele estava enterrado, isso era suspeito. Sinal número 2. Os cabelos e as unhas do morto tinham crescido no tempo em que ele estivesse no túmulo. Aquilo só podia indicar vida após a morte. E, para fechar com chave de ouro, ou com bala de prata, se vocês preferirem, mas não, pera, que isso é outro monstro, é o lobisomem, e eu então já tô divagando demais aqui, misturando tudo. Mas foco aqui, foco. O elemento final sem o qual nenhum vampiro é vampiro: sangue. Mais especificamente em 2 lugares. Ao redor da boca, o que obviamente significava que a pessoa andava ingerindo o líquido da vida, e sangue líquido no coração. Quando eles abriam o peito do cadáver e encontravam sangue que não tinha coagulado completamente, essa era a prova irrefutável de que estavam diante de um caso de vampirismo. Hoje a gente sabe que não existe nada de sobrenatural em nenhum desses sinais, porque os corpos enterrados no inverno rigoroso ou logo depois dele podem permanecer preservados por mais tempo, né? Se tiverem se congelado. E assim como os cadáveres pareciam mais frescos do que supostamente deveriam, os cabelos e unhas também não cresciam no pós-túmulo. Era a pele que se retraía, dando essa ilusão de ótica. Além disso, a presença de sangue ao redor da boca de um cadáver era, associada à alimentação do vampiro, mas também não passava de um fenômeno muito comum da decomposição, onde os fluidos de cor escura ou sangue são expelidos pelo nariz e pela boca devido ao acúmulo de gases. E por último, mas não menos importante, o sangue pode voltar ao estado líquido dependendo das circunstâncias da morte. E como as vítimas da tuberculose tinham hemorragias pulmonares, o sangue que resultava das úlceras e cavidades dos pulmões podia ficar ali, na cavidade torácica, parecendo assim um sangue fresco. Mas o pessoal do interior da Nova Inglaterra não sabia de nada disso. Então eles foram para a explicação sobrenatural mesmo, que, na minha humilde opinião, é muito mais interessante e gera entretenimento pra gente. Bom, tendo encontrado o corpo certo, aquele que estava não tão morto quanto gostaríamos, vinha a solução: queimar o coração até que ele se tornasse cinzas. Então vinha a parte mais desesperada. Eles misturavam as cinzas em água e faziam um tônico para o paciente beber. Alguns relatos falam também sobre inalar a fumaça da queima do coração. A lógica era simples: destruir completamente o coração do vampiro quebraria a maldição e curaria os vivos. O pânico se espalhava. A ideia de que os mortos estavam voltando de suas tumbas para drenar a vida dos parentes era irresistível para uma sociedade que não contava com antibióticos ou tratamentos médicos eficientes contra uma doença que causava 25% de todas as mortes. Assim como a tuberculose, que matava ricos e pobres e atingia um percentual enorme da população, o pânico vampírico não foi um fenômeno isolado. Não foi tipo coisa de uma família só,
nada disso. Foram documentados mais de 80 rituais de exumação de corpos com a mesma causa entre o final do século XVIII e o do XIX. Eu sei que você pode estar pensando agora assim, nossa, mas que gente primitiva, supersticiosa. Mas vamos lembrar aqui que hoje, em pleno século XXI, existe terraplanista, sem contar com os movimentos de antivacina que estão por aí, né, ressuscitando doenças que tinham sido erradicadas há anos, né, tipo poliomielite e sarampo. E isso me faz pensar, será que nós, com acesso à internet, a esse mundão de conhecimento, somos tão mais evoluídos assim do que essas famílias desesperadas que queimavam os corações de seus mortos? Vou deixar essa pergunta no ar aí, tipo a bactéria que causa a tuberculose. E fica aí pra vocês. Mas tem mais. Se a gente pensar que estamos na mesma região onde 200 anos antes aconteceram os julgamentos de bruxas, esse pânico coletivo aí até bem que é tranquilo, né? Porque pelo menos nessa histeria o bode expiatório já estava morto. Ou seja, ninguém foi executado. É um avanço. Mas galera, a mente humana é um solo fértil para coisas obscuras. E tá na hora de dar um zoom nessa coisa toda de pânico vampírico. Vamos olhar de pertinho pro que aconteceu com a Mercy Brown. Os Brown eram uma família de agricultores que moravam em uma comunidade de Rhode Island com menos de 1.000 habitantes. Uma vila pacata e tranquila, até que a doença bateu na porta. A primeira infectada foi a mãe, Mary Eliza Brown. Ela tinha 36 anos quando morreu de tuberculose em dezembro de 1883. 7 meses depois, em junho de 1884, foi a vez de Mary Olive, a filha mais velha que sucumbiu aos 20 anos. E tem um detalhe super importante para o desenvolvimento posterior do caso. Antes de morrer, a Mary Olive reclamava de pesadelos terríveis. Ela sonhava que havia um peso esmagador sobre ela, algo que lhe tirava a vida enquanto ela dormia. 2 membros da família tinham perdido a batalha para a doença, mas a tragédia estava longe de terminar. Por volta de 1889, o filho Edwin, que todo mundo chamava de Ed, começou a ter os mesmos sintomas. Aquela tosse sem fim, aquela perda de peso, aquele cansaço. Desesperado, o Ed fez o que muitos faziam na época. Viajou com a sua esposa para Colorado Springs, na esperança de que o clima seco das montanhas o curasse. Mas não adiantou. A tuberculose seguiu o seu curso. Dia após dia, Ed viu a sombra da morte se aproximando. Enquanto Ed padecia no Colorado, sua irmã Mercy Lena adoeceu também. Mercy tinha 19 anos na época e pegou a variante galopante da doença, o tipo que mata rápido. Pra mim, né, já falei, é melhor do que definhar longamente durante anos, né? Mas enfim, em 17 de janeiro de 1892, Mercy morreu. E como estavam no ápice do inverno, o solo estava congelado demais para o enterro. Então, o corpo da jovem foi colocado no jazigo da família no cemitério de Chestnut Hill para esperar que as condições do solo permitissem seu enterro. Enquanto isso, Ed seguia piorando. Então, já que o clima não estava resolvendo o problema, ele resolveu voltar para casa, para ter o que as pessoas chamavam de uma boa morte. Ou seja, passar os seus últimos momentos perto da família. Daí, em 23 de fevereiro de 1892, Ed chegou em Rhode Island. Quando o Ed chegou, né, todo mundo sabia que ele estava morrendo, que era só uma questão de tempo. Foi então que aquela ideia sombria começou a florescer na mente daquela comunidade. E se uma das mulheres mortas da família Brown estivesse voltando do túmulo para se alimentar da vitalidade dos seus parentes? Os vizinhos começaram a pressionar o pai da família, George Brown. Eles diziam: George, a gente sabe o que está acontecendo. Uma das suas meninas, ou mesmo a sua esposa, não está descansando em paz. Precisamos fazer algo. O George, porém, era um homem pragmático. Ele não acreditava em nada disso e nem dava muita bola para essa conversa de mortos-vivos. Mas a comunidade estava convencida de que o real motivo para a tragédia daquela família estava ali pertinho, bem no cemitério local. Vale ressaltar aqui que essa preocupação dos vizinhos não era assim 100% uma expressão de bondade e altruísmo. Claro que não, né? Essas pessoas queriam cortar o mal pela raiz para evitar que se espalhasse e a doença chegasse em suas próprias famílias. Depois de um tempo, a pressão era tanta que o George falou: quer saber de uma coisa? Problema, vocês querem ir no cemitério? Podem ir, mas não contem comigo. O George estava num momento em que ele não tinha mais nada a perder, então acabou cedendo aos anseios sombrios dos vizinhos. Como diz a minha mãe, se não fizer bem, mal não faz. 17 de março de 1892, uma quarta-feira. Um grupo de homens se reúne em frente ao cemitério de Chestnut Hill. Como prometido, George Brown não vai.
Muito menos Ed, que nessa altura do campeonato já mal saía da cama. Mas tem muitas outras pessoas lá, vizinhos, amigos, um repórter do jornal. Teve até a presença do Dr. Harold Metcalf, o médico examinador local, que obviamente também não acreditava em superstições e no folclore vampírico que tinha deixado a cidade em polvorosa. Por isso, no primeiro momento, o médico até se recusou a participar do ritual de exumação, mas ele acabou mudando de ideia devido ao apelo do George, que queria acabar com os boatos de forças sobrenaturais rondando sua família. Assim, o médico resolveu se juntar ao grupo para dar o seu parecer científico e profissional sobre os cadáveres da família Brown. O grupo iniciou a tarefa desenterrando Mary e Eliza, a mãe. Eles constataram que ainda existiam alguns músculos e carne em estado mumificado, mas não havia sinais de sangue no coração. Depois foi a vez de Mary Olive, a filha mais velha, e dela só restava um esqueleto e muito cabelo. Com isso, as duas foram consideradas inocentes. Nada de sangue no coração. Estavam definitivamente mortas. Então, era a hora de Mercy. Quando abriram o jazigo e trouxeram o corpo de Mercy para fora, todos ficaram chocados. Já fazia 2 meses que ela tinha morrido. Ainda assim, o seu corpo estava num estado razoavelmente bem preservado. E lembra dos sinais de vampirismo que eu falei agora há pouco? Pois é, para aquele grupo, a conservação supostamente sobrenatural era o primeiro sinal de alerta. Algo não estava certo. O próximo passo foi abrir o peito dela. Ao retirar o coração, encontraram sangue líquido. Era a prova de que eles precisavam. O médico examinou os 3 corpos e deu seu parecer. Tudo estava dentro da normalidade. Os corpos estavam como esperado naquele estágio de decomposição. Além disso, a Mercy tinha morrido no alto inverno e as baixíssimas temperaturas ajudaram a conservar o seu corpo, deixando-o com uma aparência muito mais próxima de vida. Mas, para aqueles homens do cemitério, para aquela comunidade desesperada, aquilo era prova. Sangue no coração significava vida. Significava que Mercy ainda estava de alguma forma viva em seu túmulo, se alimentando do seu irmão Ed. Por isso, não havia outra alternativa. Seu coração foi colocado sobre uma pedra ali mesmo no cemitério. Acenderam uma fogueira. Queimaram o coração de Mercy Lena Brown até virar em cinzas. E, segundo a crença local, para tornar a cura certa, as cinzas do coração deveriam ser ingeridas pela pessoa que estava sendo afligida pela doença. Sim, o Ed bebeu as cinzas misturadas com água, mas nem mesmo o mais sombrio dos remédios podia deter o inevitável. 2 meses depois, Ed estava morto. Mercy Brown se tornou a última pessoa exumada na Nova Inglaterra por suspeita de vampirismo. Ou, pelo menos, a última de que se tem notícia, Vai que estão por aí até hoje fazendo esse tipo de coisa e a gente não sabe. De toda forma, o caso Mercy foi amplamente divulgado pela imprensa. Os jornais de Providence ficaram horrorizados com o que eles chamaram de uma superstição absurda que ainda existia no interior. A notícia da sua exumação correu o mundo, rendeu um artigo antropológico e foi comentada por jornais europeus durante os meses seguintes. Inclusive, um recorte de jornal de 1896 foi encontrado entre os pertences de um certo diretor de teatro londrino que era também aspirante a escritor e que estava em turnê pelos Estados Unidos com a sua companhia teatral. Considerando o tema desse episódio, acho que você já consegue imaginar quem era esse futuro escritor, Pois é, ele mesmo, Bram Stoker. Drácula foi publicado em 1897 e alguns acadêmicos defendem que não houve tempo suficiente para que as notícias influenciassem o manuscrito do livro. Mas tem outros que enxergam uma certa semelhança bem interessante entre a Mercy e a personagem Lucy, que é a amiga da Mina. No livro, a Lucy contrai uma doença que ninguém consegue curar. Uma doença que vai drenando a sua vida noite após noite, fazendo-a definhar. Tem até uma cena em que o John e o Van Helsing vão ao cemitério para examinar o seu caixão após a morte. Pois é, isso tudo pode ser uma grande coincidência, mas para mim, a possibilidade da história ter sido baseada em eventos reais só deixa o livro muito mais interessante e delicioso. Por muitos anos, a tuberculose agiu como um verdadeiro monstro de filme de terror. Dizimou famílias e comunidades inteiras, sem que suas vítimas pudessem fazer nada para se defender. A falta de conhecimento científico e as altas taxas de mortalidade criaram um ambiente de puro terror, levando as comunidades rurais a recorrerem ao folclore como uma forma desesperada de medicina popular para explicar o inexplicável. Mas aquelas crenças não duraram para sempre.
Pelo contrário, foram arrefecendo nos anos posteriores ao caso de Mercy Brown. O responsável por isso certamente não foi o Dr. Van Helsing, mas sim um bacteriologista alemão que identificou em 1882 o bacilo da tuberculose. Pela primeira vez na história, alguém conseguiu ver sob um microscópio a bactéria responsável por todo aquele sofrimento. E isso mudou tudo. Agora, havia uma explicação científica, verificável, para um padrão terrível que as pessoas vinham observando há séculos. A doença não se espalhava por vampirismo, se espalhava por contágio, por gotículas de ar, por uma bactéria minúscula que passava de pessoa para pessoa quando elas tossiam e respiravam o mesmo ar contaminado. Claro que a informação não se espalhou da noite para o dia. Só para a gente ter ideia, a Mercy Brown foi exumada 10 anos depois da descoberta do bacilo da tuberculose. Pois é, o conhecimento demorava muito para chegar nas áreas rurais. Mas, aos poucos, bem aos poucos, novas práticas foram se disseminando. Surgiam os sanatórios, onde os doentes passavam a ser isolados, evitando o contágio assim de toda a família. O tempo das antigas superstições e soluções folclóricas ia ficando para trás. Na virada do século XX, as exumações simplesmente pararam. Então, nada de colares de alho, cruzes ou estacas de madeira. Os vampiros da Nova Inglaterra foram derrotados pela razão. E talvez seja adequado dizer que a ciência e o avanço da medicina foram a luz do sol que transformaram esses vampiros em cinzas de um passado distante. Nossa viagem de hoje terminou, mas existem ainda tantos temas sombrios a explorar que nos encontraremos de novo daqui a 15 dias. Enquanto isso, vocês podem seguir a Carruagem Sobrenatural no Instagram e indicar o podcast aos amigos. Nos vemos em breve, passageiros, e até lá, lembrem de deixar a luz acesa.